contabilidade, só daqueles que estão caminhando mesmo com a gente, participando de pequeno grupo, já são 32 casais. Então já temos poucas vagas para a quantidade de casais da igreja, né? Então, vamos fazer assim? Você procura a gente hoje, dá seu número, a gente fecha logo o grupo. Se não fechar, a gente continua com a inscrição aberta para casais não casados ainda. Tá bom? Pode ser? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Deus, pela Tua presença, pelo que o Senhor já realizou no nosso meio, Deus. Obrigada porque essa descontração nos faz sentir em casa. Como é bom estarmos juntos, Deus, como é bom celebrarmos a Tua presença, a Tua palavra. E te pedimos que o Senhor permaneça conosco nesse tempo de reflexão, fale aos nossos corações e que realmente o Teu Espírito nos ensine todas as coisas e revele a Sua palavra para nós. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 25. Nós vamos ler só um versículo. Provérbios 25, verso 28. Todos acharam? Provérbios 25, 28 diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Amém? Tem uma outra versão que eu gosto muito, diz: aquele que não tem nenhuma regra sobre o seu próprio espírito é como uma cidade derrubada e sem muros. E eu queria conversar com você a respeito do domínio. Queria que nós refletíssemos um pouco a respeito dessa virtude daqueles que caminham com Deus e dessa parte do fruto do Espírito, domínio próprio. É sem dúvida uma das virtudes mais importantes para o caráter do crente, para o verdadeiro discípulo de Jesus. Dificilmente um discípulo de Jesus que revela essa pessoa de Jesus e que marca pessoas por onde anda, dificilmente ele não vai ter domínio próprio, ele não vai ser dominado. Porque ela marca, é uma das marcas mais fortes do discípulo de Jesus. Homens e mulheres que não se dominam, não revelam Jesus. É ou não é verdade? Para as várias áreas da vida. E nós somos e fazemos parte de uma geração desgovernada. Nós fazemos parte de uma geração que não tem governo. E faz o que quer, pensa o que quer e vive a vida do jeito que quer. E aí de repente a gente converte e a gente cai de paraquedas nesse universo cristão, evangélico, protestante brasileiro, cheio de manias e cheio de coisas tortas e desordens interiores, e a gente tem uma dificuldade terrível de frutificar no Espírito e de exalar e de transparecer e de viver essa virtude chamada domínio próprio. A gente celebra muito as outras virtudes no próprio fruto do Espírito. A gente fala demais de amor, a gente fala demais de bondade. Nós, particularmente, Igreja de Cristo Salinas, somos uma igreja que fala demais de bondade, fala demais desse aspecto do amor e do serviço. Mas nós precisamos buscar, queridos, como quem realmente se esforça para adquirir, nós precisamos buscar essa virtude chamada domínio próprio. A minha avaliação a respeito do fruto do Espírito é que o domínio próprio talvez seja a única parte do fruto do Espírito que realmente me beneficia ou não, se ele estiver presente. Porque as demais virtudes, elas são muito para o outro, vocês concordam? O amor, a bondade, a mansidão, é muito mais para o exercício com outras pessoas nos relacionamentos. Mas o domínio próprio, ele não beneficia apenas os relacionamentos horizontais, mas ele é capaz de modificar realidades interiores. Pessoas dominadas são pessoas que vivem melhor. E nós precisamos ser alertados essa manhã, eu acredito de coração, que é um alerta da parte do Espírito Santo, para que nós busquemos isso para a nossa vida e que seja uma marca, que seja uma virtude realmente marcante de quem somos.
para que as pessoas olhem para nós e percebam que sobre nós existe um governo, sim. Amém até agora? Amém. Então a nossa geração é uma geração desgovernada, mas no reino de Deus existe uma soberania. Então você saiu do lamaçal do pecado, do meio do desgoverno total, para entrar num reino que tem governo sim, que tem dono sim e que tem um Senhor. E para que nós sejamos cidadãos desse reino, para que nós sejamos manifestantes desse reino em todo o tempo, nós precisamos caminhar como quem é governado, como pessoas lúcidas e moderadas, como pessoas que sabem como agem, mas também como reagem. E isso precisa ser uma busca diária. Todos os dias nós precisamos observar por quem somos e estamos sendo dirigidos. Pessoas desgovernadas não são dirigidas nem dominadas pelo Espírito Santo. Pessoas desgovernadas são dirigidas por suas próprias emoções. Ah, Melissa, mas eu sou a habitação do Espírito Santo. Se ele habita em mim, eu sou governada por ele. Mentira. Isso não é uma verdade. Você vai ser governado pelo Espírito Santo se você permitir que o Espírito Santo te governe. Ah, mas ele não entrou, não sou o templo do Espírito. Mas você pode sim fazer calar a voz do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Ou seja, ele não vai te obrigar a fazer nada. Possessão demoníaca acontece assim, mas a habitação do Espírito não. E uma vez que o Espírito Santo habita em você, inicia-se um relacionamento entre você e o Espírito, a fim de que ele domine cada vez mais e de uma forma crescente você seja governado pelo Espírito Santo. Mas é uma escolha. E todos os dias diante de nós existem circunstâncias e situações em que nós vamos escolher ser dominados pelo Espírito ou ser desgovernados e dirigidos por qualquer outra coisa, ou qualquer sensação, ou qualquer emoção e sentimento que nos domine. Cada um de nós vai ter uma área de desgoverno específica. Cada um de nós, ao examinar-se, vai perceber que tem uma área que não consegue dominar muito bem, e tem uma outra área aqui que não consegue segurar a onda. Mas é condição para nós, queridos, que nós sejamos governados pelo Espírito Santo. Nós não podemos nos contentar apenas em sermos templo desse Espírito. Ele precisa ser soberano em nós. E isso é uma escolha. O Espírito Santo não vai lhe obrigar a obedecê-lo. É uma escolha. Eu já vi muita gente dizer assim: quando o Espírito Santo fizer a obra em mim? Quando o Espírito Santo falar comigo? Quando o Espírito Santo completar a boa obra que iniciou? Mas existem duas coisas que o Espírito Santo faz quando ele entra na nossa vida. Uma é gerar disposições eternas. Sim, a partir do momento que aceitamos Jesus, nós somos movidos por Deus para novas disposições. E a gente tem desejo de adorar, a gente tem desejo de orar, a gente tem desejo de ler Bíblia, a gente tem desejo de congregar, a gente tem desejo de caminhar com os irmãos. Isso é o Espírito Santo, purinho, que faz em nós. Mas santificação e frutificar no Espírito é um trabalho conjunto. Porque precisa haver da nossa parte uma decisão em mortificar o fruto da carne. Vocês entendem que não pode ser uma coisa só do Espírito? O Espírito Santo vai morrer tentando fazer você frutificar no Espírito, e se você continuar frutificando na carne, esse fruto do Espírito nunca vai ser pleno. Sempre vai ser capenga, frutos muito pequenos, murchos, que não são doces e que não revelam a pessoa de Jesus. Nós não estamos falando aqui de dons e talentos. Estamos falando do fruto do Espírito. Porque frutificar no Espírito é caráter. Não é o que você faz ou deixa de fazer para Deus. Deus não precisa do seu serviço, tá? Não precisa do meu, não precisa de ninguém de nós. O privilégio é nosso de servi-lo. O desejo de Deus é que frutifiquemos no Espírito. E essa habitação do Espírito Santo em nós precisa começar a ser revelada, exteriorizada e externada a partir do fruto do Espírito. E o domínio próprio é parte desse fruto do Espírito.
E por que eu escolhi domínio próprio? Porque eu acredito de verdade que ele é uma virtude que vai beneficiar o outro, mas também vai nos ajudar a sermos pessoas melhores. Vai nos ajudar a lidar com o nosso próprio pecado e com a nossa própria desordem. O desgoverno na vida da gente pode vir nas áreas das emoções, nas relações, nas reações, nos pensamentos, nas escolhas, no apetite. Seja ele o apetite da comida que comemos, ou seja, apetites em outras áreas. Pessoas dominadas não têm um apetite sexual desgovernado. Pessoas que frutificam no espírito não têm desordem em nenhuma área da sua vida. São pessoas que, quando provocadas, respiram fundo e seguram a onda. São pessoas que, quando estão numa situação de dificuldade no trabalho, numa crise, sabem reagir, sabem esperar, sabem dominar-se. Gente, que maravilhoso será o dia em que nós frutificamos essa virtude. Como vai ser mais fácil viver. Porque essas aflições, elas vêm todos os dias sobre a nossa casa, não é verdade? Eu tenho 2 filhas, né? A maioria daqui sabe, a Nicole e a Vitória. A Nicole está com 11 anos. E a Nicole está passando por um processo de aprender a lidar com as próprias emoções, né? Adolescente. E é assim, ela está extremamente feliz e carinhosa e de repente está extremamente emburrada e com raiva. Assim, num piscar de olhos, estalar de dedos, ela mudou o temperamento. E a gente se assusta e tenta entender o que foi que aconteceu. E é daqui que você entende o que aconteceu. Mas a Nicole tem 11 anos. E a gente até entende. E tenta ajudar ela a passar por isso. Eu me lembro que quando eu comecei a lidar com essas mudanças de emoção da Nicole, eu conversei com uma amiga psicóloga e disse, mulher, eu não sei ser mãe de adolescente. Pelo amor de Deus, me ajuda aqui, porque eu não sei o que fazer. E aí ela me orientou e disse assim, ela disse uma coisa assim pra mim. Melissa, a adolescente é ela. Então você é que é adulta na relação. Então você tem que ser madura para ajudar ela a lidar com as emoções dela aí. Mas gente, como era difícil lidar com as emoções da minha filha, porque eu não sabia lidar com as minhas. E aí quando ela fazia uma bobagem, a minha tendência era estourar. E se ela gritasse comigo ou fosse grosseira comigo, eu gritava mais alto. E aí como eu percebi ali diante de um espelho, né, de uma realidade, como eu percebi que faltava domínio próprio. Como o filho, né, tem esse poder, né, de fazer a gente ver o que a gente não é, o que a gente deveria não ser. Como vem à tona, assim, tudo que a gente tem de bom, mas também tudo que a gente tem de ruim. E aí a gente grita, se esperneia, filho tem a capacidade de tirar a gente do sério. Mas que bom, porque aí eu pude lidar com aquilo e perceber que eu precisava desenvolver melhor o domínio próprio. E que numa discussão com a minha filha ali, quem tinha que ensinar ela a se dominar era eu. Mas nós precisamos nos colocar muitas vezes, aliás, eu acho que Deus nos coloca muitas vezes em situações difíceis para que nós sejamos provados e a gente possa lidar com quem somos e perceber que a gente precisa melhorar. E passarmos a ser pessoas governadas sim pelo Espírito Santo, nas emoções, nas relações, nas reações, nos pensamentos, escolhas e apetites. Pessoas governadas pelo Espírito são um descanso para si mesmas. Pessoas governadas pelo Espírito, quando pensam em fazer uma bobagem, imediatamente descansam nos braços do Senhor. E imediatamente são dissuadidas pelo Espírito Santo. E podem descansar. E podem dizer não para as reações e para os sentimentos. Isso é um bálsamo, gente. Quem é que não quer viver essa paz? Eu quero demais para a minha vida. Eu quero ser agredida e não reagir, porque o Espírito Santo me domina. Eu quero passar por situações de tribulação tranquila, para que aquilo não me aflija e não me atinja. Mas só quando o domínio próprio começar a frutificar em mim, eu vou poder usufruir disso.
Pessoas dominadas e governadas pelo Espírito são um abrigo para pessoas, para outros. Porque as pessoas dominadas pelo Espírito Santo, pessoas mansas, temperantes, são pessoas procuradas por aqueles que estão em tribulação e problema. Então, se eu sou dominada pelo Espírito, eu não apenas vou viver em paz comigo mesma, mas eu vou ser acolhimento e abrigo para os outros. Porque na hora da ansiedade e do problema, quem é que você procura, se não uma pessoa mais calma que você? A não ser que você queira realmente estourar a cara de alguém. Aí você vai procurar aquele que briga mais, que é mais irritado. Mas normalmente, se você for discípulo de Jesus, você não vai querer fazer isso, né? Aí está com muita raiva, a ponto de fazer uma bobagem, quem é que você procura? Você procura alguém que vai te dar jogar um balde de água fria na sua cabeça. Vai te acalmar. Quem não quer ser abrigo para outros? Eu quero. Então, buscar frutificar no Espírito e exalar essa virtude do Espírito Santo, que é o domínio próprio, vai beneficiar você muito e vai beneficiar pessoas ao seu redor também. Pessoas em desgoverno são um perigo constante para os outros e para si mesmas. Nós temos vários exemplos na Bíblia de homens que, por causa de uma situação de desgoverno, fizeram besteiras terríveis. Ontem mesmo eu estava lendo ali a história do adultério de Davi. Davi, por causa da falta de domínio, Davi viu a mulher e desejou e não conseguiu dominar o apetite sexual dele. E por causa daquela falta de domínio, Davi matou um homem. A falta de domínio transforma pessoas tranquilas em assassinos, gente. Quantas e quantas histórias a gente já viu aí de pessoas que sofreram adultério e mataram, assassinatos passionais por causa de um adultério, por causa de uma situação extrema. Nós, corpo de Cristo, ovelhas de Jesus, discípulos do Mestre, precisamos frutificar no Espírito o domínio próprio. Precisamos dessa virtude para viver bem nessa terra, porque, gente, vai piorar. Vai piorar. E se vier uma situação de perseguição à igreja, vai ser difícil ser crente. E a gente vai começar a ser cuspido, a gente vai começar a ser chacoteado. Se é que isso não já acontece. Que coisa ridícula essa reação que está acontecendo aí nas mídias sociais à campanha do Boticário. Que coisa ridícula, que coisa feia para a igreja. Falta de domínio. Eu tenho certeza que se as pessoas que começaram a mobilizar isso aí tivessem entrado no seu quarto, orado, o Espírito Santo tinha dito, não faça isso. Nós não precisamos brigar com ninguém. Nosso reino é um reino de paz. Nós não precisamos nos impor para ninguém. O nosso reino é um reino de amor. E isso não significa que a gente concorde. Mas a gente não precisa brigar. Não parece com Jesus, gente. Falta de domínio. E a igreja é tão impulsiva que fala besteira sem pensar. O Senhor nos presenteou com faculdades mentais. Glória a Deus, nós somos pessoas inteligentes. Só que eu não sei o que acontece com o povo que converte e emburrece. Não consigo entender. Era para a gente ficar mais inteligente. Não. Então a gente converte, a gente começa a usar as nossas faculdades mentais para, lavado pelo sangue do Cordeiro, começar a pensar santo. E pensar como Jesus pensaria.
e falar, e mover-se, reagir como Jesus reagiria. Teve uma tirinha, né, que o pessoal postou, que falava lá que a mulher veio ungir os pés de Jesus, né, com perfume. Aí Jesus disse, venha, pode entrar para ungir meus pés, né? Aí vem uma figura popular do gospel agora e diz assim, não aceita sem perguntar se é do Boticário. E aí eu fiquei imaginando depois, pensando nessa historinha, e a gente não sabe a situação daquela mulher, né? A gente desconfia, mas certeza absoluta, a gente não sabe de onde ela veio, como ela veio, o que ela viveu, deixou de viver, né? Eu acho que se realmente importasse de onde é que aquele perfume veio, Jesus teria perguntado, conversado mais, né? Investigado a vida da criatura. Mas não, Jesus recebeu. Deixou. Vem. Muito pior é o comércio que as pessoas têm feito com a palavra de Deus. Eu fecho parênteses aqui, porque senão a gente não sai do assunto. Mas enfim, a falta de domínio tem gerado coisas muito terríveis. E tem feito de nós testemunho de qualquer outra coisa, menos da pessoa de Jesus. No nosso ambiente de trabalho, reações que temos diante de circunstâncias têm envergonhado o nome de Jesus. Dentro da nossa casa, no lidar com as pessoas que trabalham conosco em casa, que nos servem, as nossas reações têm envergonhado o nome de Jesus. A maneira como nós tratamos os nossos filhos, a maneira como nós tratamos nossas esposas e esposos, tem envergonhado o nome de Jesus. Desgovernados, como se não tivesse um governo sobre nós. Como se nós ainda estivéssemos no mundo. Sem direção, sem dono. E esses não deviam não devia ser assim com a igreja de Jesus. Amém, gente? Amém. Onde não há domínio próprio, não há fruto, mas pior, não há senhorio de Jesus. Será que de fato Ele tem dominado minhas escolhas, o meu proceder, o meu falar, o meu pensar, o meu reagir? Desgovernados e desorientados e sem domínio, não têm cabeça, não pensam, agem por impulso. As pessoas que frutificam no Espírito e são dominadas, elas têm cabeça. Essa cabeça é Jesus. Elas são orientadas por Jesus. Você percebe como a falta de domínio denuncia muita coisa na nossa vida? Você percebe como não estar sob o domínio do Espírito revela muita coisa terrível em nós? Coisas que precisam ser alinhadas. Se há um cabeça, queridos, se há um soberano, Ele domina, Ele é quem manda. Nos movemos de acordo com essa soberania. Nos movemos em submissão a essa cabeça, em sintonia com esse governo. Frutificar no Espírito não é apenas uma lista de virtudes para a gente decorar. Amor, paz, humildade, benignidade, bondade. Tem gente que tenta fazer até mais rápido, né? Para dizer que sabe. Terminei primeiro. Se for pentecostal, fala bem rápido e depois é batizado no Espírito Santo ali mesmo. Mas o fato é que a gente tem a listinha ali plastificada na carteira, olhando para ela, achando ela linda, e a gente sabe de cor o fruto do Espírito. Nunca vi um versículo que o crente sabe tanto. A gente começa a citar o fruto dele. Tem outros versículos que devia saber, a gente começa a citar, o povo não completa não. Mas esse, todo mundo completa. Mas não é uma lista para decorar. O fruto do Espírito é a evidência da presença do Espírito Santo em nós. Não é uma lista para ficar na parede, coisa linda, o fruto do Espírito. Não, mas evidencia que nós temos um dono.
evidencia de que nós somos de alguém, cidadãos de um reino eterno, evidencia que nós somos de Jesus. Você entende que não pode ser uma coisa só bonita de se ouvir? Precisa ser buscado, querido. Por favor. Tanta ansiedade para buscar dons e talentos. Tanta ansiedade por poder, conhecimento, unção. E tão poucos buscando o fruto do Espírito. Tanto tempo investido em conhecer, em se aprofundar, em ser batizado disso, batizado daquilo, em ter dom disso e dom daquilo, e todo mundo querendo isso, e fica, e sobe monte, desce monte, faz vigília, procurando dons e talentos, procurando essas coisas que passam. E eu não vejo ninguém fazer vigília para o fruto do Espírito. Não vejo ninguém entrar num quarto e dizer: Senhor, por favor, me ajude a me dominar. Seja o governo sobre mim. Por favor, me ajude a ser mansa. Não vejo ninguém orando assim. Por favor, Senhor, me ajude a frutificar no Espírito. Eu quero amar. Quem é que pede esse dom? Quem é que pede mansidão, gente? A gente pede para cantar melhor. A gente pede para tocar melhor, pregar melhor. A gente pede para profetizar, para ter sonhos espirituais. Mas ninguém perde tempo no desenvolver do fruto do Espírito. Ninguém nem percebe as oportunidades que esse Espírito Santo, insistente, porque Ele é glorioso. Obrigada, Espírito Santo, por sua insistência conosco. Todos os dias Ele coloca para nós situações atrás de situações para a gente desenvolver o fruto do Espírito. E passa batido todo dia. E a gente não percebe que aquele xingamento no trânsito era um laboratório do Espírito, uma oportunidade para a gente frutificar. E a gente não percebe que aquela palavra mal colocada do esposo ou da esposa era para você aprender a fazer assim, ó. Oh, fruto do Espírito na minha vida. E não gritar mais alto. Porque para os casais presentes aqui, vocês estão no mesmo time, sabia? Na briga não é para ver quem vai ganhar, não. Porque é assim que funciona nos casamentos. O povo vai, um grita, o outro grita mais alto, e grita mais alto, e fica um se defendendo do outro o tempo inteiro, como se estivesse no final de um campeonato. E eu estou falando porque a gente era assim em casa também. E um dia eu dizia alguma coisa, fazia uma crítica, e eu começava logo a me defender. Aí um dia ele entendeu a estratégia que Deus estava dando para ele e disse assim: pois pronto, minha filha, você ganhou. Aí saiu da briga. Fiquei indignada, né? Volta aqui! Aí ele: você ganhou, minha filha. Não era isso que você queria. Você ganhou. Mas foi o suficiente. Aprendi. Nós não estamos contra um outro. A gente não está brigando entre si. Se ele diz uma crítica, ele está no meu time. Ele está tentando me ajudar. Não é para ser assim, não, casamento? Então, se o seu marido diz assim: você está muito irritada hoje. Tô, querida, é mesmo. Me ajude. Obrigada por pontuar isso. Pronto. Faço assim. Se respirar fundo e deixar o Espírito dominar é fácil, sim. O problema é porque nós não somos dominadas pelo Espírito. Um desgoverno louco dentro de todas as mulheres. Hormônios a mil. E não riam não, Macharal, porque vocês também são tudo desgovernados. Tudo desgovernado. Se não for do jeito de vocês, não serve.
Não é não? Desse jeito. O domínio do Espírito precisa ser buscado, o fruto do Espírito precisa ser ansiado por cada discípulo de Jesus. Vai evidenciar de quem nós somos, vai mostrar para todo mundo que nós temos dono, vai fazer todo mundo perceber que a gente é de alguém, que a gente pertence a alguém, que nós não estamos desgovernados e soltos por aí. Nós temos nome e sobrenome. Nós temos uma família eterna. Nós temos casa e identidade. Mas isso tudo vai ser revelado a partir do frutificar do Espírito em nós. A partir do domínio próprio. Engraçado é que se você for ver ali em Atos, quando Paulo está conversando com o rei Agripe, ele começa a falar a respeito do Evangelho. Diz que quando ele começa a discorrer a respeito do domínio próprio, o rei diz assim, peraí, vamos parar por aqui. E o engraçado é que o texto fala apenas dessa virtude do fruto do Espírito, não fala de outras. Fala só dessa. Eu fiquei pensando assim, por quê, né? Mas é porque quando a gente começa a desenvolver domínio, as outras áreas vão começando a ser facilitadas. É impressionante. Quando você começa a ser dominado pelo Espírito Santo, as outras áreas, as outras virtudes vão começando a frutificar com mais fluidez. O amor, a mansidão, a bondade. Porque se você é uma pessoa dominada, você vai ser tolhida pelo Espírito nos limites que você pode ir sem afetar o outro. Portanto, você vai agir com mansidão e amor. E bondade também. O texto que nós começamos a ler lá de Provérbios diz: como uma cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Engraçado é quando a gente pensa em muro, a gente pensa em quê? Proteção, né? Externa, né? Mas ele diz que uma pessoa sem domínio é como um muro, uma cidade sem muro, uma cidade destruída em si mesma, sem muro. Oxe, aí eu fiquei pensando assim, mas Jesus, peraí, se eu não me domino, eu fico vulnerável à agressão dos outros? Além disso, queridos, eu deixo o mundo à mercê das minhas loucuras. Eu estou sem contenção. Tudo que acontece dentro de mim que não presta, o mundo inteiro vê. Estou despida. Pessoas sem domínio estão despidos. E o mundo vai padecer na sua mão. Por consequência, você também, porque o texto diz que a cidade está destruída em si mesma. E a gente nem percebe que buscar incessantemente o Espírito Santo, buscar frutificar no Espírito, vai sinalizar tão mais conhecimento, tão mais poder, tão mais unção, do que a busca vazia de conhecimento, poder e unção. A gente nem entende que frutificar no Espírito vai revelar tão mais a vida de Deus em nós, do que o ser usado por Deus. Porque ser usado não é mérito, gente, de ninguém. Já falamos isso várias vezes aqui. Até jumenta foi. Até eu sou. Ser usado não tem mérito nenhum. Deus faz quando Ele quer, com quem Ele quer, para o cumprimento de um propósito. O mérito não é ser usado, o mérito é parecer com o Mestre. E a gente só parece com Jesus na busca por frutificar no Espírito. Porque o fruto do Espírito, como já dizia meu marido, ele gosta muito de dizer isso. O fruto do Espírito ali é uma descrição de quem Jesus é. São as qualidades do nosso Mestre ali. Eu tenho certeza que você quer parecer com Jesus, não quer? Tenho certeza que você quer revelar esse Jesus, calado mesmo. Tenho certeza que você quer exalar esse perfume.
Mas sem domínio e sem governo, você não vai realizar isso, querido. Você precisa estar sob domínio do cabeça. Você precisa ter domínio próprio. Você precisa submeter seus apetites e desordens ao senhorio de Jesus Cristo. Como eu faço isso? Oração, jejum e leitura da palavra. Só. Não tem segredo não. Não é campanha de 7 dias não. Nem pular 3 ondas, nem dar 3 voltinhas. Não tem simpatia, nem macumba gospel. Tem vida com Deus. Tem quarto secreto. Lugar fechado. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Vai ter com teu Deus que está lá. E Ele vai começar a conversar com você. É isso que o texto diz. Ele vai começar a responder suas perguntas, suas questões. Ele vai começar a te ensinar a palavra de Deus. E leia essa palavra e medite nessa palavra. Não é só de passar os olhos, não. Viu aqui, a gente lê um versículo. Um versículo, quanta coisa num versículo. Medita na palavra de Deus. Jejum não é dieta, gente. Jejum não é barganha. Jejum não é moeda de troca. A gente não jejua para conseguir as coisas. A gente jejua para mortificar a carne e ouvir melhor o Senhor. Ah, vou fazer um jejum para trocar de emprego. Ah, eu vou fazer um jejum para fulano converter. Deus não se relaciona por meio de troca com ninguém. O processo de Deus chama graça. Então não jejue para barganhar não, você vai morrer maguinho. A vida inteira jejuando e nada acontece. Jejue para mortificar a sua carne. Para estar mais atento à voz do Espírito. E aí junto com o jejum você ora e lê a Bíblia. Porque senão não funciona não, viu? Você ora e lê a Bíblia. Aí de repente o texto que não fazia sentido começa a fazer. E a oração que só você falava, de repente Deus começa a falar e você ouve. É para isso que serve jejum. E jejum, oração e leitura da palavra precisa ser disciplina diária na vida de todo crente, gente. Não é coisa esporádica. Ah, eu faço jejum uma vez por ano. Não é uma coisa esporádica. Precisa fazer. Agora, o formato podem ser vários. Você vai ver com Deus qual é o formato que você vai jejuar. Eu, particularmente, não posso jejuar muito tempo não, porque eu dou piti. Fico fraca, adoeço, não dá pra mim não. Eu tenho um esqueminha com Deus, como é que funciona meus jejuns. Então, você vai descobrir aí com Deus como é. Mas jejum é uma coisa que tem que ser sempre pro crente. Não é uma coisa de vez em quando. Ler Bíblia uma vez por semana. Quem é que come uma vez por semana, minha gente? Orar e sem cessar. Como é que é isso, Melissa? Entrou no carro, Jesus não está junto, não? Quantas horas por dia você passa dentro de um carro no trânsito? É no mínimo 1 hora para ir e para voltar. Quem vai de manhã e volta só à noite. No mínimo. Porque todo canto em Fortaleza, pelo menos meia hora, você tem que sair com antecedência para poder chegar na hora. É ou não é? Você não tem essa 1 hora de oração dentro do carro. É natural. É simples assim. Entrou no carro, Jesus veio junto. Saiu do carro, Ele continua com você. Entrou no trabalho, Jesus foi junto. Então não dá para deixar a credencial de crente na portaria do trabalho e entrar o capeta. Porque é assim que a gente faz. Aí no trabalho a gente não se domina, a gente não ama, a gente não é manso, a gente é o próprio Satanás. O segredo é esse. Oração, jejum, leitura da palavra, vida com Deus vai te fazer frutificar no Espírito. Não é leitura da palavra para você saber mais. É leitura da palavra para você morrer mais. Não é oração para realizar
realização dos seus desejos e sonhos. É oração para discernir a vontade de Deus na sua vida. Não é jejum para ganhar as coisas, mas é jejum para mortificar a carne. Essas disciplinas espirituais orientadas da forma correta, da forma que a palavra de Deus diz, vão fazer frutificar no Espírito qualquer pessoa, mesmo as mais desgovernadas, mesmo as mais sanguíneas. Está aqui uma prova diante de vocês. As veias pulsando. Mas eu entendi, não é ruim ser sanguíneo não, Deus me fez assim. Agora eu precisava submeter ao governo do Espírito Santo, para que Ele me domine, e o fato de eu ser sanguínea não me faça pecar, e não revele o monstro que eu tenho em ser, mas que pelo sangue do Cordeiro eu não sou mais. Amém, queridos? Como eu me identifico, e você se percebe nela como eu me percebo. Mas se é assim com você, se você entende que precisa frutificar no Espírito, e especialmente o domínio próprio, precisa ser algo buscado por você, eu queria fazer diferente hoje. Eu queria que nós, quem quer realmente frutificar no Espírito, viesse aqui na frente.